Salve, salve galera, na área com mais um boletim informativo sobre o Vasco num dia agitado e numa semana especial, viu? O clássico contra o maior rival no domingo, briga de cachorro grande. Bom, mas antes da gente prosseguir, convido a você a deixar aquele like aí embaixo desse trabalho, compartilhar o vídeo em seus grupos de zap e convidar cada vez mais inscritos a se associarem ao nosso canal. Bom, nesse boletim de hoje vamos começar a projetar o clássico contra o Flamengo. Após a vitória diante do Boa Vista e a mais uma boa atuação, né? A certeza que o Vasco vem construindo uma identidade e agora precisa confirmar também num clássico essa evolução. Como deve estar a cabeça do Barbieri com foco nesse duelo? Vamos trazer aqui a palavra do treinador sobre isso e o que ele espera daqui para frente com o Vasco. E vamos falar também de contratações. Depois de estar apalavrado com o Vasco, o atacante Lelê do Volta Redonda foi parar nas Laranjeiras. Vamos repercutir aqui toda essa bulha que se formou e a nova busca por um reserva para ser sombra do Pedro Raul. Essa e outras notícias você confere agora aqui no canal Detetives Vascaínos. Portanto, me acompanhe até o final e vamos em frente. Bom, e a semana do Vasco é de suma importância, não só pelo clássico em si contra o Flamengo, mas pela manutenção em campo dessa nítida evolução que o time vem apresentando, principalmente no tocante à parte ofensiva. Nos últimos 3 jogos, 10 gols marcados e apenas 1 sofrido. O time vem criando, vem apostando nas subidas dos seus laterais que funcionam como pontas e vem propondo o jogo, dando um alento ao torcedor vascaíno que num passado recente não tinha confiança na equipe, que apresentava um futebol pobre e sem muita convicção. O Vasco hoje tem um esquema posse de bola e vai de grão em grão entrosando o conjunto. É bem verdade que precisa melhorar na marcação, né? Tem sofrido poucos gols, mas é visível que em determinados momentos dá umas bobeiras lá atrás, umas vaciladas, né? Deixa alguns espaços, aquela desatenção básica e que num campeonato como é o brasileiro, que começa em abril, pode pagar um preço caro, né? Por isso, todos no Vasco, é claro, e o Barbieri entende que o Carioca é uma preparação. É momento para observar as novas peças que chegaram, ver quem da base pode fazer parte do time de cima e notar as eventuais carências que a equipe ainda apresenta. Só que a torcida também quer vitória, né? Quer ver o time disputando um título e nada melhor que testar a equipe nos clássicos. E no próximo domingo terá a oportunidade de enfrentar o Flamengo, principal rival do Vasco, e mostrar que a equipe está no caminho certo. Mostrar aquela competitividade em campo que o torcedor vascaíno não vê há anos. Mas e o Barbieri? Como vê esse momento do Vasco e essa proximidade do clássico contra o Flamengo? Como é que está a cabeça do treinador com tudo que vem acontecendo? Já se criou uma identidade mesmo com o time? Falta muito a evoluir? O jogo contra o Flamengo vai servir para algum parâmetro de análise desse trabalho? Bom, com a palavra Maurício Barbieri. Ouça aí. Eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, né? Tem as ideias do Maurício, mas a partir daí eu preciso, junto com os jogadores, construir isso um conjunto, respeitar as características deles, enfim, convencê-los das minhas ideias, que eles comprem, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, e eu tenho sentido que isso tem sido muito positivo. O jogo de domingo é o tipo de jogo ou o tipo de clássico que, por si só, traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque, sem dúvida nenhuma, é um clássico gigantesco. Mesmo se eventualmente não tivesse valendo classificação, seria encarado com a maior seriedade possível. E é isso que a gente vai fazer. Então, não acho que a situação da classificação traga um peso maior. Por si só, esse já é um jogo que tem um peso enorme pela rivalidade, pelo histórico e por tudo mais. E a gente vai trabalhar e se preparar para fazer mais um grande jogo, para tentar fazer frente ao adversário e tentar sair com a vitória. Em relação ao campeonato, a gente segue, como o Paulo frisou bem, entendendo como uma preparação, tentando desenvolver e aprimorar uma forma de jogar, o conhecimento dos jogadores, essa gestão do elenco, dando oportunidades para jogadores jovens jogarem. Hoje foi o Ryan que estreou, está observando eles, entendendo como cada um pode contribuir, se encaixar ao longo da temporada, mas é claro que todo jogo e todo campeonato a gente tem o objetivo de ir o mais longe possível, de classificar, de chegar nas finais, e não é diferente com o Campeonato Carioca. Então, não traz um peso maior, é uma responsabilidade que a gente já teria e vai encarar o jogo com a maior seriedade. Eu acho que é mais um jogo de um excelente nível,
E se a gente tiver um resultado positivo, não significa que está tudo certo, que a gente não tem que seguir evoluindo. E se acontecer o contrário também. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário. E aí, como eu falei anteriormente, pela histórica, por tudo que envolve esse clássico, é um jogo que todos querem jogar, que a torcida vai fazer a sua festa e que a gente tem que entrar para fazer de todo o possível para tentar vencer e dar esse presente para o torcedor. E sobre o time, fica a expectativa se o grupo vai contar com caras novas, né? Pelo menos no banco. Hoje, por exemplo, o recém-contratado lateral direito Paulo Henrique foi registrado no BID, né? E está apto para ir para esta partida. Como já vinha treinando no Atlético, eu creio que agora seria puramente decisão técnica do Barbieri para relacioná-lo. Mas ele já está treinando lá. Os garotos Marlon Gomes e Figueiredo, que estavam lesionados, ainda estão nessa transição para o campo. E é esperado que nessa semana comecem a fazer uma carga progressiva para que possam, assim, ser avaliados melhor, né? O mesmo acontece com o zagueiro Robson. Por hora, dúvidas ainda. Já o Orediano ainda não tem uma previsão otimista de quando volta. Segue se recuperando de sua lesão e deve demorar mais algumas semanas para voltar aos gramados. Em relação ao Andrei, que já se acertou com o Vasco, agora é puramente problema de documentação. O Vasco está correndo atrás de toda a documentação que precisa junto ao Chelsea para poder lançar no sistema da FERJ até quarta, amanhã no caso, né? E fazer toda a regularização sem qualquer exigência até sexta-feira. Isso para poder ficar apto contra o Flamengo. O mesmo acontece com o zagueiro Capasso, que já segue treinando com o grupo. Óbvio que a decisão de escalar o Andrei será do Barbieri, até porque ele não fez nenhum treinamento com o atual time, mas vinha jogando pela seleção sub-20 e pesa a favor que já conhece bem o elenco, né? Vamos aguardar. Bom, para fechar, vamos falar da busca do Vasco por um outro camisa 9 a fim de ser sombra do Pedro Raul. Pois é, o Vasco voltou ao mercado de olho num cara para essa posição. Tudo por conta da mal sucedida negociação envolvendo o atacante Lelê, do Volta Redonda, artilheiro do Carioca, né, que estava apalavrado com o Vasco para chegar ao clube após o estadual. Mas da noite para o dia acabou fechando com o Fluminense. Lembra que eu trouxe aqui em alguns vídeos passados que, embora a situação tivesse bem encaminhada, né, ainda havia muitos clubes de olho no jogador e isso poderia emperrar o negócio. Tanto que eu informei que não seria surpresa para mim, né, se o Vasco partisse para outro nome. E agora isso vai acontecer. Pelo lado do Vasco, o diretor Paulo Brax e o diretor técnico Abel Braga, que vinham conduzindo essa negociação, se mostraram perplexos com a atitude do staff do atleta e do Itaboraí Profute, clube detentor dos direitos econômicos do Lelê. O Brax confirmou que teve uma reunião com o staff e os representantes do Itaboraí, e que nesse encontro foi selado um acordo de palavra sobre a transferência do Lelê após encerrar o Campeonato Carioca. Um empréstimo com possibilidade de compra, né, caso atingisse algumas metas. Porém, o Brax revelou que ficou ciente que houve uma mesma reunião, nos mesmos moldes, pauta e com as mesmas pessoas com o Fluminense. E por essa razão, o Vasco decidiu sair da parada, né? Tirar o time de campo, pois não quer entrar em leilão por nenhum jogador. O Abel Braga também cuspiu maribondos hoje após a confirmação de que o atleta estava indo para o tricolor e o tal acordo de palavra indo por água abaixo. Eu, inclusive, procurei o Itaboraí Profute agora à tarde, né, para saber o posicionamento, né, do clube frente a essa polêmica, né, essa situação toda, né, que a gente tem que ouvir todas as partes envolvidas. E eles me informaram que iam soltar em breve uma nota oficial para explicar toda essa situação. Até o momento que eu gravava esse vídeo, agora no início da noite, não havia nenhuma nota enviada. Mas, tendo algum fato novo, eu coloco lá em minhas redes sociais, beleza? No @Detetive Vasco. Meus amigos, com todo respeito ao jogador, o Lelê, o Vasco tem que pensar agora para frente. Tem condições de trazer um reserva à altura para o Pedro Raul. No futebol de hoje, não dá para se confiar muito na palavra de dirigentes ou empresários. O que vale é o preto no branco. É quando está assinado. Antes disso, não tem como cravar que o jogador está contratado. Há outros exemplos no futebol de casos semelhantes. E cá para nós, o Lelê vem fazendo um belo carioca, mas isso não quer dizer que vai chegar num clube grande e mostrar o mesmo desempenho, né? O Vasco mesmo cansou de trazer promessas, apostas que deram certo em seus respectivos clubes e quando chegava aqui era uma decepção. Portanto, agora os dirigentes vão ter que se debruçar no mercado, voltar aos nomes que tinham em pauta e buscar um novo 9 reserva, né?
Até porque o Pedro Raul hoje simplesmente não tem um reserva dentro do elenco, com as características dele e para o jogo que o Barbieri propõe. O Lelê poderia preencher essa lacuna, mas não é hora de ficar se lamentando por isso. Bola para frente, você não concorda? Quem seria hoje um bom jogador para o Vasco buscar para a reserva do Pedro Raul? Opine aí. Bom, galera, colocando um ponto final aqui nesse boletim informativo do canal Detetives Vascaínos. A você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. E vamos continuar aí apurando outras informações. É uma semana importante, uma semana de clássicos e certamente vão pintar aí muitas coisas novas aí em relação ao Vasco e essa preparação visando esse clássico. Muito obrigado, amanhã eu tô de volta, um grande abraço e saudações vascaínas!